Você tem o costume de contar os seus sonhos para as pessoas? Você já percebeu algum tipo de inveja? Algum tipo de ódio por causa disso? Eu tenho um texto para repetir. E ele se encontra em Gênesis, capítulo 37, versículo 5 em diante. E ele vai dizer assim: certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouça esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou, ficou de pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas para seus irmãos, mas também ao seu pai. E o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso sua mãe e seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou: qual seria o significado desses sonhos? Eu trouxe uma palavra hoje de provérbios, né? Sobre o falar demais, né? Daí eu falei, né, sobre os projetos e como eu tenho esse problema de falar demais, de falar os meus projetos, as minhas coisas, minha vida, na verdade é um livro aberto, né? Quem conhece a minha vida praticamente sabe tudo. Obviamente alguma coisa não, mas na grande maioria. E daí eu falei sobre os problemas que me trazem isso, né? E hoje, por um acaso, que nada é por acaso, nosso pastor trouxe esse texto ele pregou sobre José, na verdade, né? Mas o que ele pregou ali foi bem amplo. Ele pregou sobre tudo sobre José ali, né? Dentro do entendimento dele ali. Ele estava falando sobre ministério, né? Na verdade, ele falou sobre isso. A perspectiva dele era sobre... Ele falou sobre essa inveja dos irmãos e tal aqui, mas a perspectiva dele era falar sobre o ministério, né? E José tinha um propósito na vida dele, Deus tinha um propósito na vida dele, e todos os problemas que ele veio a ter ali, se a gente for ver tudo ali, ele passou por muitos problemas e ele acabou sendo governador, né? Ele foi nomeado governador. No final das contas ali, o sonho dele, Deus já estava revelando para ele tudo que ia acontecer ali, né? E bem no fim aconteceu o que ele falou ali, né? Os irmãos dele se curvaram diante dele ali. Por os motivos que vieram ali depois, né? Teve uma grande seca ali na terra e tal. Mas a perspectiva que eu percebi ali, que me chamou a atenção, é sobre justamente o que eu estava comentando ontem, no vídeo de ontem, que é sobre a gente falar demais. E esse texto aqui corroborou com o que eu vim falar ontem. Daí eu disse, eu vou ter que complementar isso aqui. Porque é muito, tu vê que a gente nota aqui que José, ele confiava na família dele, ele confiava nos irmãos dele. Não diz o texto, não diz ali, mas dá-se a entender que ele confiava, né? Ele amava, né? Eram os irmãos dele, né? Era o pai dele. E aqui nós temos dois tipos de pessoas que dá para nós refletir, que é o pai dele, que amava ele demais, amava ele, tinha ele assim, ele era tipo uma espécie de preferido, né, do pai dele, e os irmãos tinham raiva dele por causa disso. Então os irmãos dele já tinham uma raiva dele aqui. E ele contou o sonho com os irmãos, e os irmãos ficaram com inveja e ainda ficaram com mais raiva dele ainda. Que por eles não ter esse amor, vamos dizer assim, como o irmão dele tinha por eles levaram para o lado da inveja. Eles acharam que o irmão dele que José ali estava sendo talvez arrogante, estava querendo ser mais que eles, mas na verdade era a inveja deles que fazia ele pensar isso, né? É o que eu entendo aqui nesse texto. E vê que ele conta o sonho de novo, tu vê que isso corrobora com o que eu falei ontem. Essa insistência de falar os nossos sonhos, nossos projetos para as pessoas. E às vezes a gente, como aconteceu várias vezes comigo, eu não aprendi na primeira vez. Eu insisti e falei de novo. Foi o que ele fez ali, falou as duas vezes o sonho. E só que na segunda vez, daí esse é o primeiro tipo de pessoas, invejosa, né? Que ali era irmão dele, né? Era o irmão dele, então imagina, é estranho.
Mas muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta, até vi um vídeo hoje sobre isso, às vezes a família da gente tem pessoas que elas não estão no tempo delas ainda, elas estão esperando aquilo lá. E quando tu alcança, né, que nem nesse caso aqui Deus falou com José, e eles se acharam talvez excluídos, alguma coisa do tipo, sabe? E acabaram ficando com inveja. E não é assim, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua... Sabe, eu tive, um monte de pensamento ali que cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora determinada. E muitas vezes tu vê, eu tô gravando vídeo agora, eu tenho, né, passei a minha vida inteira achando que eu ia tocar guitarra a minha vida inteira, e eu toco ainda tudo, mas hoje eu percebi que não é. Então, né, se eu fosse ter inveja, eu tenho meus irmãos que pregam já há muito tempo, e eu não me via pregando, não me via, e né, eu não me achava capaz para isso, e sabe, admirava eles tudo, então, mas não tive inveja deles. E hoje eu vejo que Deus tá me levantando aos poucos para trazer a palavra e tal. Eu acho que tem muito que aprender e tal. Mas, então, tu vê, né, que daí os dois tipos de pessoa, essa com inveja e tal, que acaba sentindo ódio e tal, e tem o pai dele ali. O pai dele ali também repreende ele e não acredita nele. Mas esse tem uma diferença. Esse amava ele. Entende? Tu vê que mesmo amando ele ainda assim, ele repreendeu ele. Né, porventura eu ou sua mãe e nem os seus irmãos vamos nos curvar diante de ti, mas tu vê que no final ali da frase ali, ele consigo mesmo, ele pensou, ele falou, mas ele pensou consigo mesmo, né? O que será? Qual será o significado desse sonho? Então ele repreendeu ele, mas ao mesmo tempo ficou aquela pulga atrás da orelha. Mas por quê? Porque ele ama ele, porque ele amava ele, entende? Então eu queria trazer esse texto, já está longo o meu vídeo aqui, mas eu teria muitas coisas aqui para falar, muitos aprendizados aqui, mas eu queria me ater até aqui, para a gente tomar cuidado. Por mais que a gente ame as pessoas que estão à nossa volta, muitas das vezes o entendimento, o sonho que Deus vai dar para a gente, as pessoas que estão à nossa volta não vão entender. E eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso, de falar para pessoas muito tempo atrás, de coisas que estão acontecendo agora, e coisas que estão para acontecer e eu creio que vão acontecer, mas na época eu contei para a pessoa errada, no dia errado, visões assim, que Deus me deu, e que por muitas vezes as pessoas elas me desacreditaram, chegaram até me convencer que eu estava errado. Então que a gente possa tomar cuidado para que a gente conta os nossos sonhos. Eu confesso que eu tenho que aprender, eu ainda estou nesse processo de aprendizado, porque por muitas vezes não vou ser leviano aqui dizer que as pessoas fazem por querer. Muitas das vezes as pessoas fazem até sem querer, sabe? É um sentimento espontâneo que vem de dentro, não tem entendimento, não tem sabedoria. Às vezes nem é porque ela não te ama, às vezes nem é porque ela não te ama, às vezes é porque ela não tem a sabedoria necessária que você tem, que Deus deu para você, que nem está dando para mim, que nem já deu para mim algumas visões, alguns entendimentos e coisas que às vezes as pessoas que estão à nossa volta não entendem. Tá? Então que possamos ter cuidado com isso, que isso pode nos machucar e às vezes pode até tardar o nosso chamado, o nosso propósito, e que isso possa ser uma coisa assim, que a gente possa refrear nossa língua, como eu vim falando antes. Tá bom? Vim trazer esse texto aí, que a gente possa refletir, que a gente possa também não olhar, não vamos ser, né, porque muitas das vezes a gente não tem essa visão. As pessoas que estão à nossa volta não têm a mesma visão que a gente tem, e às vezes ela, por falta de entendimento naquele momento ali, ela vai agir de uma forma que a gente vai se desgostar e vai se magoar. Tá bom? Que a gente possa refletir nesse texto aí, e que a gente possa ser mais assertivo nas nossas escolhas. Tem aquelas pessoas que a gente confia mais, e que tem esse mesmo entendimento que a gente, e que cruzam as nossas ideias, e que às vezes ela até vai te dar ela vai te jogar pra cima, sabe? Ela vai te dizer, não é Deus que tá te falando isso, porque às vezes tem alguma dúvida, mas tem que escolher bem, tem que ter uma sabedoria. Tá bom? Deus abençoe a todos, e um ótimo começo de semana.